Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, teve seu nome mudado para Israel. Israel, que deu o nome do povo da sua descendência, da descendência de Jacó. É o povo pelo qual o mundo recebeu Yeshua, o Mashiach, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E a história, o final da história de Jacó, que aborda a Parashá Vayeri, a 12ª porção de estudo da Torá, e a Parashá que encerra o livro de Gênesis. E é essa Parashá que é o tema desse vídeo aqui. Pois bem, em Gênesis, o final do capítulo 47, que é onde se inicia a Parashá, tem todo um contexto por trás. O contexto é o reencontro, basicamente, dos irmãos de José com ele, depois de terem vendido ele para ser escravo, e Jacó, seu pai, achar que ele tinha morrido. Isso é o que foi abordado nas últimas Parashás, correto? Os irmãos se reencontram, José no posto de comandante do Egito, só abaixo do faraó, só abaixo do rei. E depois dos diálogos, ele finalmente revela quem ele era e sua família, seus irmãos, vão para a terra do seu pai, buscam seu pai e eles começam a viver no Egito. E são livres da fome que adivinha naquela época. Então, na verdade, era tudo um plano de Deus para que a família de Jacó não morresse, né, de fome, não passasse fome. Isso já traz a reflexão de que, mesmo em meio ao mal, mesmo em meio a uma situação que aparentemente é desesperadora, Deus pode estar agindo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E não é todas as coisas boas, é todas as coisas. Ser vendido como escravo não me parece uma coisa agradável. Mas, em uma perspectiva maior, aquilo foi essencial. Olha o caminho que trilhou José, o quão improvável é aquilo. Mas José foi fiel, ele continuou firme e por conta disso, ele chegou onde chegou. E o propósito de Deus na vida daquela família foi realizado. No final do capítulo 47, voltando, é intitulado O Último Desejo de Jacó. Jacó, ele pede para José, ele já estava muito velho, estava sentindo que ia morrer, ele pede para José sepultar o corpo dele junto aos seus antepassados. Ele não queria ser sepultado no Egito. Então ele faz José jurar isso. Isso nos mostra o poder da palavra. Muita gente hoje fala que fala sem pensar. Eu não tenho muito filtro, mas isso é extremamente perigoso. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, que a língua ela tanto serve para matar quanto para abençoar. Em outras palavras, é basicamente isso. E quem usa para abençoar, come seus frutos. Na verdade, você colhe os frutos de qualquer forma. A diferença é que se você usar para abençoar, os frutos vão ser bons. E se usar para abençoar, claramente vão ser ruins. Mas o que isso tem a ver com José ter jurado para o pai dele que ia sepultar ele em algum lugar? Porque Jacó acreditava que por meio da palavra, por meio de José dizer isso, ia criar nele, em José, um senso de responsabilidade. Quando você fala uma coisa, você tem responsabilidade pelo que você está dizendo, né? Ou pelo que as pessoas estão entendendo. Outra coisa que é comum dizer hoje, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. Mas alguém não entendeu o que você diz, pressupõe dizer de uma maneira não clara, talvez, ou não se importar com o entendimento do outro. Então, aquele senso de responsabilidade de José era o seguinte: como eu disse, eu vou fazer, e como eu disse, eu sou responsável. Isso não necessariamente só para o que você vai fazer, mas por tudo que você diz. Com palavras você pode animar alguém, ou você pode deixar alguém para baixo. Você pode fazer uma pessoa acreditar em si mesma, ou desistir dos planos dela. Você pode ferir uma pessoa, ou você pode curar uma pessoa através de palavras. Então, acho que fica claro o quão deveríamos ser mais responsáveis com o que a gente fala. Porque a língua é uma coisa impressionante.
Capítulo 48. Depois que aconteceu no capítulo 47, a promessa de José, Jacó acaba ficando doente e José e seus filhos vão visitá-lo. Depois de um diálogo, Jacó pede a José que deixe ele abençoar os seus filhos. Acontece que era costume, era tradição, que o filho primogênito recebesse a maior bênção e que essa bênção fosse dada com a mão direita. Mas Jacó, quando José trouxe os filhos na posição que ele esperava que fosse ser abençoado, perto da mão direita o filho mais velho, Jacó ele inverte as mãos, então ele acaba dando a bênção dessa forma, com a mão direita sobre o filho mais novo e a mão esquerda sobre o filho mais velho. José até tenta trocar isso. Ele fala: não, pai, esse aqui é o mais novo, esse é o mais moço. Mas Jacó fala: eu sei, meu filho, eu sei. Só que Deus quer que seja assim, basicamente. Isso nos leva a pensar que não é sempre da maneira mais óbvia, segundo a nossa mente, que Deus vai trabalhar. Não é sempre da maneira mais esperada. Na verdade, frequentemente Deus trabalha de maneira inesperada. Deus pode te usar para fazer alguma coisa que seja segundo o propósito dele, mesmo que você ache que você não é capaz, mesmo que você ache que você não tem todas as qualificações. Já ouviu aquele ditado? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Não é sempre assim. Ele escolhe os capacitados, sim, se capacite. Entretanto, a forma de Deus trabalhar não é sempre a mais esperada, e é por isso que a gente tem que confiar. E a confiança nele sempre resulta. Jacó, quando ele foi abençoar, ele disse que ele foi abençoar José, depois de abençoar os filhos. Ele disse: o Deus que é meu pastor desde da minha vida toda. Isso mostra uma confiança total em Deus. Então, Jacó é esse reflexo de confiança de que Deus vai ter provisão, de que Deus vai ter cuidado. A maneira de se abençoar e o abençoador refletem isso. Capítulo 49. No capítulo 49, Jacó reúne seus filhos e os chama para os abençoar e para dizer o futuro de cada um deles. A grande reflexão, se você pegar tudo que esse capítulo envolve, eu diria que é: os hábitos do nosso presente foram moldados no nosso passado e definem o nosso futuro. Então, o que você faz hoje, isso é lógico de se falar, vai definir os seus resultados, aonde você vai estar amanhã. Então, será que você está fazendo, será que tudo que você faz hoje vai te trazer no futuro algo que você deseja ou algo que você não deseja? Jacó, quando ele vai abençoar, ele abençoa filho por filho, são 12 filhos, então, para não estender o tempo, eu gostaria de resumir um pouco o que acontece com cada bênção e por que cada irmão recebe cada bênção. Houveram irmãos que, por causa de erros em um momento de furor ou de turbulência, perderam, por exemplo, Rubem, o filho mais velho, que era para receber uma herança dupla, desonrou o seu pai e por causa disso, ele desonrou por um momento de emoção, um momento de turbulência. E por causa disso, ele não recebeu a bênção que é digna do filho mais velho. Jacó não poderia honrar um filho desonroso. Portanto, a desonra é algo que se deve evitar a qualquer custo. Teve também Judá, que recebeu uma grande bênção, a bênção de liderar, de ter o cetro, que é símbolo de realeza ou de reino. Só que foi o mesmo Judá que está recebendo essa bênção, foi o Judá que, como eu falei no início, foi um dos irmãos que incentivou, ou que meio que deu a ideia de vender José como escravo. Só que mesmo nesse ato de maldade, Deus estava agindo, porque quando José se reencontra com os irmãos, isso foi mencionado em Parashá passada, ele diz: não precisam se sentir culpados ou se tratarem de maneira que não devem, porque isso que vocês fizeram contra mim, isso é José falando, isso que vocês fizeram contra mim, na verdade foi plano de Deus para que eu vos livrasse. E foi por meio de Judá que Deus escolheu trazer Jesus. Jesus é descendente de Judá. Por isso ele recebeu essa bênção. E os versículos dizem: do cetro será Judá, até que venha aquele a quem realmente lhe pertence. Então, é como se fosse uma profecia de tipo: cuida
para aquele que realmente merece. Isso também é uma análise para a nossa vida. E eu vou juntar isso com o que aconteceu com Dan também, que tinha muita confiança em si mesmo. Só que a nossa confiança tem que ser em Deus, e tudo que nós somos ou temos, na verdade, vem dele. E voltando ao que eu falei de Judá, de ter algo, de cuidar de algo que não te pertence, nossos bons atributos e coisas boas que temos, ou fisicamente ou não fisicamente, na verdade vem de Deus. Nós apenas temos que cuidar. Isso é como se fosse uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é uma bênção e ao mesmo tempo que é um privilégio. Já José eu diria que foi o menos complexo, porque ele foi fiel, por mais que tudo complexo no sentido de entender, porque o que ele passou, definitivamente muitos não continuariam sendo fiéis e continuariam firmes do jeito que ele continuou. José tipifica Jesus Cristo. Ele foi o escolhido para salvar sua própria família ou sua própria nação. Tem vários atributos de José que são muito semelhantes a Cristo. Mas José, ele foi fiel e firme e por isso recebeu a bênção de ser frutífero. A bênção de José foi a seguinte: José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Então ele frutificou para além daqueles que estão para além dele. Ele frutificou não só para ele, mas para aqueles que estão ao redor dele. E José, por onde ele passava, onde as injúrias e as coisas ruins aconteciam com ele se aproximava mais de Deus. Ele não tinha isso como um motivo para reclamar, um motivo para por que isso está acontecendo comigo. Ao contrário, eu costumo pensar que se algo ruim de primeira vista parece ruim, te faz refletir, te faz se aproximar de Deus, na verdade é uma bênção disfarçada. Então, José fazia frequentemente isso quando adversidades surgiam. Ele se aproximava de Deus. Isso é converter o mal da sua vida em algo bom. É transformar o quadro. É mais do que ser mudado pelo exterior. É mudar o exterior, você próprio. Eu acho isso muito importante. Capítulo 50. O capítulo 50 começa mostrando o que aconteceu logo depois da morte de Jacó, que foi quando ele acaba de abençoar os filhos, se deita na cama e morre. E José se atira sobre o corpo do pai em muito pranto. E eles cumprem, José e os outros irmãos, cumprem a promessa que havia feito para Jacó, de levar ele para a terra onde ele queria ser sepultado. E além deles, vão um grupo de egípcios junto. Então, a terra onde havia o luto e o pranto foi até conhecida por causa do choro dos egípcios. O nome em hebraico é algo parecido com o choro dos egípcios. E então eles voltam ao Egito. E depois da morte do pai dele, os irmãos de José pensaram que José podia ter ódio deles, porque depois da morte do pai deles, eles pensaram que talvez José parasse de se importar com eles, porque o pai deles era o que fazia mediação. Mas não, José ele tinha aquela bondade dentro do coração dele. Eles mandaram uma mensagem para José, pedindo perdão pelo que havia acontecido, dizendo que o pai deles pediu para que ele perdoasse. Só que depois que os seus irmãos vão ao seu encontro e se oferecem até como servos, José disse: não, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos filhos de vocês. Então ele acalma os irmãos dele com palavras carinhosas. E é o que foi até dito no primeiro capítulo, o peso da palavra, o poder da palavra, o que ela pode fazer. E o perdão. Porque José não foi afetado, ele foi afetado, imagino, no momento em que os seus irmãos fizeram aquilo que fizeram com ele. Só que à medida que o tempo foi passando, ele foi entendendo o propósito de Deus na vida dele. E quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você é inabalável. Porque nada frustra o propósito de Deus. E tudo que acontece, você sabe que age em favor de você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, certas situações, quando vemos com a nossa ótica, pode parecer ruim ou desesperador.
mas com a ótica de Deus é apenas mais um passo para o destino final. O capítulo se encerra dizendo que José continuou vivendo no Egito, conseguiu até ver seus netos, filhos de Efraim e Manassés, e quando ele estava prestes a morrer, ele disse aos seus irmãos que Deus ia continuar com eles, que Deus iria vir para ajudar eles e finalmente dar para eles a terra que ele jurou dar para Abraão e Isaac. E quando isso acontecesse, ele fez um pedido quando isso acontecesse, ele fez um pedido parecido com o pedido de seu pai, que era levar o seu corpo para ser sepultado na terra de sua origem. A raftarada dessa porção está em 1 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, que é basicamente os últimos conselhos de Davi, do rei Davi, para o seu sucessor Salomão. E ele fala: esforça-te e seja homem. Tome os estatutos, as ordenanças, as leis de Deus na sua mente, sempre no seu coração. Ele fala: se você fizer isso, você vai ser próspero, você vai ter sucesso em qualquer coisa que você fizer. Então, quando ele diz esforça-te e seja homem, ele fala sobre maturidade. Paulo diz em suas cartas que quando era menino fazia coisas de menino. Agora, falando quando era homem, faz coisas que homens devem fazer. Então é sobre maturidade, sobre tomar decisões e não voltar atrás. E a decisão para ser correta, ela tem que ser estudada. E as nossas decisões devem ser baseadas no que Davi falou para Salomão logo em seguida, quando ele falou: seja homem, seja maduro, tenha decisões corretas. E logo em seguida ele fala: tome os estatutos, as ordenanças. Ele fala: obedeça todas as leis e mandamentos do Senhor seu Deus. Significa que para ser maduro a gente tem que estar baseado na palavra de Deus. Para ser maduro a gente tem que estar baseado na Bíblia. Assim como foi mencionado nos últimos capítulos de Gênesis, sobre a palavra, a fidelidade na palavra, o perdão, a fidelidade, a bondade, assim como José, e o pensamento no que vai acontecer daqui em diante, que se complementa a maturidade com o conhecimento bíblico, com todos esses valores, e principalmente o pensamento de decisões do presente alteram o futuro. Isso tem tudo a ver com a maturidade que o rei Davi estava falando para Salomão antes de morrer. Mateus 20 e 21 são dois capítulos que você precisa ler, porque ele fala sobre como a salvação não tem nada a ver com o nosso mérito, mas sim porque Deus quis salvar. Deus quis te salvar. E Deus quer te salvar. E também mostra Jesus como um ensinador, como um exemplo de sabedoria, um exemplo de fé, como aquele que cura. Tem a passagem dele curando 2 cegos. E tem a passagem dele amaldiçoando uma figueira que nunca mais gera figos. E ele fala que a partir da fé você pode fazer tudo isso. Mas a conclusão com esses 2 versículos e com essas poucas palavras mencionadas sobre eles é que a profundidade da palavra é muita. Então talvez só ouvir esse vídeo não baste. Talvez estudar toda essa porção, todos os versículos que apareceram lá naquela introdução, e refletir diariamente sobre isso, isso sim é o que vai transformar seu interior, de modo que você possa fazer o que o rei Davi falou para Salomão: ser maduro nas suas decisões, baseando ela na palavra. Porque interiorizar uma coisa para tomar uma decisão é um processo, com certeza, eu posso dizer com certeza que é um processo diário. É um processo de criação de hábitos. E esse processo diário vai fazer com que no futuro você tenha o que você queira. Assim como é mostrado nos últimos capítulos de Gênesis, quando Jacó abençoa seus filhos. É sobre o futuro. E aquela análise que eu fiz de o presente muda o futuro tem tudo a ver com isso. Interiorizar um estudo, refletir dia após dia, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa evoluir como pessoa e agradar a Deus na santidade, sabendo que não é do nosso merecimento a salvação, mas por mérito de Cristo. E por isso a gente não pode perdê-la por nossos deméritos. E é isso. E até a próxima.